Firme na peteca? Ó, semana que vem não tem aula, que é feriado, tá? Daí podem dormir até mais tarde. E dia 28, dia 28, dia 28, eu acho que eu vou ter que fazer a revisão, porque daí na primeira semana de maio é a prova já, tá? Então, daí eu faço a revisão. O que vai cair na prova? Todo o conteúdo, tá? Todo o conteúdo, ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Ai, ai. Vamos lá. Pessoal, hoje eu vou trabalhar a parte motora, né, que eu não terminei. Vamos ver se vai dar certo. Se eu cair, vocês me avisem, eu vou ficar aqui ligada no celular, tá bom? Porque às vezes está caindo esse negócio aqui. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais a parte motora, que eu comecei, não acabei, né? Vocês apresentaram os trabalhos na última aula. Bom, vamos lá então. O que é esse? Veja bem uma coisa. O que é o desenvolvimento motor? Nós vamos trabalhar aqui a questão da hereditariedade, a questão da biologia, da natureza, dos fatores intrínsecos, da questão do ambiente, da experiência, da aprendizagem, do encorajamento, dos fatores intrínsecos, das tarefas, né? Da questão das tarefas aqui, os aspectos motores, os aspectos perspectivos, os aspectos energéticos. O que são definições conceituais? E que relação é essa? Então, aqui a questão da educação, do movimento. Então, o que nós temos aqui em relação à educação e à prática? O que é a educação?
é o movimento, é o intelecto, onde a criança vai ter esta ação, tá? Esta ação. A prática é o eixo central do movimento. Então, nós já trabalhamos, né? Nós já trabalhamos aqui a questão do aspecto afetivo, do aspecto cognitivo, da questão da relação, do vínculo, da escola, da família. E nós temos que pensar na questão, né? Na questão aqui do vínculo, o corpo. O que é o corpo? O corpo é a nossa casa, é a nossa casa. Então, a psicomotricidade é a ciência que tem um objeto de estudo relacionado ao processo de quê? De maturação das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, sustentada aqui por 3 conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. Então, o que nós temos aqui na questão da psicomotricidade? A concepção do movimento, vividas pelo sujeito, pela ação, pelo resultante, pela linguagem. A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, o que é aqui? O SBP. Diz que a psicomotricidade é uma ciência que tem como objeto de estudo o homem por meio do seu corpo em movimento em relação ao mundo interno e externo, bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos. Então, nós temos que pensar aqui na questão do quê? Da maturação. E essa maturação, ela está ligada a quê? Aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. O que são aqui as questões cognitivas? É a parte da inteligência, a parte da memória que essa criança vai se desenvolver, ela vai trabalhar, né? A questão aqui da maturação afetivas orgânicas, né? Aqui, a definição de psicomotricidade, ela é utilizada para quê? Para detectar dificuldades de aprendizagem, do desempenho da criança, a história da experiência, do lúdico, motora e o perfil de quê? De adaptabilidade em cada etapa do desenvolvimento, né? Em cada etapa do desenvolvimento. Nós temos que pensar nisso. A questão da psicomotricidade, a capacidade de coordenação, de integração das funções motoras e psíquicas, em resultado de quê? Da maturação do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele vai trabalhar, a criança, né, para ela segurar uma bola, ela tem que ter uma maturação neurológica. Por isso que hoje, depois que, eu não vou lembrar bem o ano, né, pessoal, talvez vocês lembrem, a partir do momento em que o cérebro, né, foi descoberto que o cérebro, ele se movimenta, ele assume, né, um lado, assume função de outra, houve um grande avanço, né? Houve um grande avanço aqui na questão da neurociência, da neuropsicologia, houve aqui um grande avanço mesmo, tá? Um grande avanço mesmo de todo esse aspecto aí. Ai, perdi aqui. Houve um avanço, né? A própria neurociência, neuropsicologia e tudo mais, tá? A psicomotricidade, o estudo das funções e das perturbações que interessam o quê? A integração, a regulação mental da motricidade, com referência aqui, tá? Podendo abranger também outros níveis etários aqui, a questão da conexão,
dos exemplos aqui do adolescente, do adulto. Pessoal, o que é essa conexão, essa relação dialética? Então, nunca se falou tanto de trabalhar o homem como um todo, entre mente e corpo, pensamento e ação, significação psicológica da motricidade, como educação psicomotora, né? Que tem aqui o potencial relacional de aprendizagem, tá? De aprendizagem. Bom, como reeducação psicomotora, nós destinamos aqui compensar atrasos de desenvolvimento motor, emocional, cognitivo, modificar síndromes tais como disfunções cerebrais mínimas, instabilidade, disprasias, dificuldades de aprendizagem. E nós temos aqui o termo psicomotricista, que é utilizado aqui a questão do quê? Do estatuto profissional, especialista que vai assegurar o quê? Ele vai assegurar, tá? Assegurar aqui, tá? Ela vai assegurar aqui a questão de quê? Esse psicomotricista, ele entra onde? Eu não sei se foi a turma de vocês ou uma outra turma que me perguntou isso. A questão assim, ó, da o psicomotricista, ele vai trabalhar com o quê? Com a reeducação. Então, tem profissionais que são formados em pedagogia, ou psicologia, ou nessa área de educação física, enfim, que eles são, então, o profissional aqui psicomotricista. O psicomotricista é a capacidade de movimentar-se com o quê? Com intencionalidade. O movimento aqui que pressupõe um exercício aqui de múltiplas funções, tais como memória, atenção, raciocínio e discriminação. Vocês estão tendo lá a psicologia da aprendizagem. Lá na psicologia da aprendizagem, se a professora não trabalhou, provavelmente ela vai estar trabalhando com vocês esses aspectos da aprendizagem. Como é que essa criança vai aprender, né? Então, nós temos aqui, ela vai aprender através do quê? Dessa maturação, essa maturação. Essa maturação que o estudante precisa ter. Essa maturação. Então, o controle, o estudo da relação com os processos cognitivos e afetivos. Então, às vezes, o que? A criança, ela tem um atraso no desenvolvimento, por quê? Porque ela tem uma implicação afetiva. Ela tem um desinteresse, ela tem uma tristeza, ela tem uma desmotivação, ela tem um trauma, ela tem alguma coisa aí nesse sentido, tá? Ou ela tem o quê? Uma disfunção neurológica, ou ela tem uma questão física. Bom, pessoal, nós temos que pensar sempre uma coisa. Lauro de Oliveira Lima, que foi um dos que trouxe Piaget para o Brasil, estudou profundamente o Piaget, inclusive eu indiquei, acho que tiveram acadêmicos da noite que foram ler um livro de Lauro de Oliveira Lima. Como que nós temos que trabalhar, né? Nós temos que trabalhar a questão, nós temos que trabalhar aqui a questão, primeiro, o corpo, por isso que o bebê, o que a mãe faz com o bebê? Ela trabalha o corpo, ela dá banho, ela cuida, ela conversa, ela estimula, tá? Daí, depois, né, em seguida, ela age sobre o objeto. E, finalmente, ela vai agir, ela e o objeto, ou o objeto e o objeto. Então, Lauro de Oliveira Lima construiu, há muitos anos atrás, aqui eu trago de Júlia Guerra,
um trabalho assim, primeiro você trabalha o corpo, tudo que você vai trabalhar com a criança. Primeiro você trabalha o corpo, depois você trabalha o corpo e o objeto, e depois você trabalha o objeto e o objeto. Então, nós vamos ter aqui o corpo percebido, conhecido, vivido e representado. Né? Então, o que é esse corpo percebido? O que é esse corpo percebido? O que é esse corpo conhecido? O que é esse corpo vivido, representado? Nós temos aqui a questão do quê? Da psicomotricista, como eu já falei. A psicomotricista, ela vai atuar aonde? Na área da saúde. Ela pode trabalhar tanto na prevenção primária, na prevenção secundária e na prevenção terciária, tá? Então, nós temos aqui as áreas de atuação: a educação clínica, né, o consultório, a supervisão e a pesquisa. Então, ela pode trabalhar até em empresa, fazer um trabalho de reabilitação. Nós temos lá psicomotricidade relacional, que eles trabalham em empresa. Nós temos o Leopoldo, que ele tem um trabalho, quem quiser pesquisar, eles trabalham até em empresa para melhorar a performance, para melhorar a relação. Por quê, colegas? Tudo começa no corpo. Quem tiver interesse, pesquise sobre a questão da terapia haitiana. Qual a clientela que ele vai atender? Pode trabalhar com bebê, com adolescente, com idoso, com pessoas que têm deficiências sensoriais. Então, o psicomotricista, ele tem uma área bem ampla para trabalhar. O mercado de trabalho, as questões aqui multidisciplinares, consultórios, clínicas, postos de saúde, hospitais, empresas, tá? E nós temos aqui a questão da psicomotricidade. É concebida como a questão da integração. Aí, nós já vimos lá. Deixa eu voltar. Nós já vimos aqui a questão do indivíduo, do ambiente, da tarefa, definição de psicopedagogia, a sociedade brasileira, quem tiver interesse, de ir para essa área. A questão aqui da definição de psicomotricidade, a questão da dialética, do objeto, corpo percebido, o profissional, e agora eu vou trabalhar um pouco as áreas com vocês. Então, os 7 elementos básicos, que é o quê? O equilíbrio, a noção corporal, a lateralidade, a estruturação temporal, a estruturação espacial, a coordenação motora global, a coordenação motora fina, E nós temos aqui, então, a coordenação motora fina e global, tá? O que é essa coordenação motora fina e global? Ela vai utilizar o quê? Movimentos curtos, a coordenação motora fina. E a global, ela vai utilizar o quê? Movimentos globais, amplos. E daí nós temos aqui a estruturação, o espaço temporal, a noção corporal. Da onde é que começa, Por que eu coloquei a pirâmide aqui, ó? Vai começar aonde? Lá do tônus. O equilíbrio, a lateralidade, a noção corporal, o espaço temporal, a estruturação, E daí eu vou ter a coordenação motora fina e global, tá? Então, eu vou ter aí, a questão do tônus, do equilíbrio, da lateralidade, a noção corporal, espaço temporal, a estruturação. Então, quando eu vou fazer uma avaliação, por que eu passei lá o livro do Neto para vocês, tá? Quando eu vou fazer uma avaliação, eu tenho que pensar, Eu tenho que avaliar essa criança em todos os aspectos. E o aspecto psicomotor também deve ser avaliado.
Lógico, se eu estou lá observando ela e eu não vejo nada, tudo bem. Mas se eu ver qualquer coisa lá, às vezes eu tenho que pedir ajuda para um outro profissional. Por isso que eu insisto na equipe interdisciplinar. Aí eu vou ter aqui o funcionamento cerebral. O que é o funcionamento cerebral? Nós temos aqui o parietal, o frontal, o temporal e o occipital. O que é essa função parietal? Tá? As funções motoras e sensitivas. O frontal, a atenção, temporal, a percepção auditiva, a linguagem, a fala, occipital, as funções visuais. Como eu já falei, que felizmente se descobriu, a criança tem lá uma área que ela lesa aqui, a outra área pode assumir isso. A outra área pode assumir isso. Tá? Então, nós temos que ver, todos esses aspectos em relação ao desenvolvimento. Aí nós temos aqui o movimento, a atenção, o raciocínio, a memória, o julgamento, tá? A antecipação, o reconhecimento, a percepção, a visão, a atenção, as sensações, a motricidade, o planejamento e os movimentos oculares. Então, cada área do cérebro, ela é responsável. Por isso que, às vezes, colegas, é muito difícil nós, psicólogos, fecharmos uma ADP, uma avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, sozinhos. Ou sozinha, Por quê? Porque tem áreas neurológicas que nós não dominamos. Nós não dominamos. Vocês têm lá o quê? Um semestre, tá? Um semestre aí, tá? Tá? Então, assim, tudo isso nós temos que pensar, tomar cuidado, porque às vezes o psicólogo, ele dá um diagnóstico sozinho. Eu já tive casos, de o aluno, o estudante ter diagnóstico de autista e ser surdo. Uma mãe me ligar desesperada que o psicopedagogo, olha só o absurdo, gente, que é minha amiga, Então não é nada inventado, tá? Uma grande amiga me liga meia-noite desesperada que a psicopedagoga tinha dado o diagnóstico de deficiente intelectual para uma criança. Ela não pode, né? Ela não pode. Nem eu, com todos os anos que eu já trabalho, com todos os anos que eu tenho de experiência, tá? Todos os anos que eu tenho de experiência, eu tomo cuidado, principalmente se for para dar um diagnóstico de autista, se for para dar um diagnóstico de dislexia, eu preciso da ajuda do fono. Então, assim, tem que tomar cuidado, Não dá para se aventurar, pessoal? Pessoal, nós temos aqui a comunicação entre os neurônios, tá? Nós temos aqui a sinapse, os dendritos, a bainha de mielina, a questão aqui dos pontos de sinapse. Então, a criança, nós, o homem, o ser humano, mas eu estou falando aqui especificamente do desenvolvimento motor da criança, tá? Da criança, o que acontece aqui? Ela vai receber, através do sistema nervoso periférico, ela vai receber a mensagem e vai lá, para as conexões, tá? E vai lá para as conexões.
e ela vai responder. Por isso que não é fácil. E o que acontece aqui? Geralmente a escola manda assim para nós. O estudante X, né? O estudante X tem problema de aprendizagem, só. Aí, claro, você educadamente, você entra em contato com a escola ou pede para a mãe que você quer o quê? Um relatório acadêmico. Você vai pedir um relatório acadêmico. Então, nós temos que pensar aqui no neurônio, nos pontos de sinapse, no axônio, nas sinapses, tá? Aqui a questão da tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção de corpo, orientação espacial, orientação temporal, praxia global e praxia fina. Eu preciso entender isso. O que é a tonicidade? Então, eu posso ter um bebê. Gente, teve um dia que eu fui no aniversário de uma colega e era de 1 aninho, de uma amiga, né? Da filha dela. Quando eu peguei a menina no colo, pense 1 aninho. 1 aninho eles não são durinhos assim, não levanto com os dedinhos. Parecia que eu estava pegando uma gelatina. Eu tive uma sensação tão ruim, tão ruim, sabe? Tão ruim que, olha, vocês não fazem ideia, tá? Então, nós temos aqui que observar isso. Por isso que aquela profissional que trabalha lá no berçário, ela tem que ter noção disso. O Ministério da Educação, lançou um material que eu já estou procurando, eu não sei onde é que está esse material, porque tudo que é bom parece que as escolas, né, sei lá o que acontece. Que se chama, se alguém achar, por favor, a Helena que é boa em pesquisar, né, Helena? Se chama Sinais de Alerta. Não sei se alguém já entrou em algum CMEI, alguma coisa, e já viu. Se chama Sinais de Alerta. Então, tem os sinais de alerta lá, tá? Tem os sinais de alerta. Então, criança de 1 ano, o que pode ter lá com ela? Ela não está falando, ela ainda não está gatinhando. Então, para que aquele profissional observe, se ela está passando por isso. A questão do equilíbrio, da lateralidade, da noção de corpo, da orientação espacial, da orientação temporal, da praxia global, da praxia fina. Então, nós temos que ter noção disso. Bom, vamos lá ao tônus. O que é o tônus? É a postura, é a ação motora, ação mental. Uma criança que cai muito, criança que é molinha, que não. Você pega o bebezinho ali, ele vem, né? Ele faz uma força no dedo, né, gente? Quando ele tem essa força, né? A tonicidade, o que ela é? Ela é muscular, o desenvolvimento motor, a postura, as atividades motoras humanas. Né? O tônus muscular está presente em todas as funções, as motrizes do organismo, com o equilíbrio, a coordenação, o movimento, relacionado com o quê? Com o tônus. Tá? A desarmonia do tônus motor pode ocorrer aqui em indivíduos com bom nível motor. Então, nós temos aqui a paratonia. O que é a paratonia? O indivíduo não pode realizar movimentos e tentar o aumento mais a sua rigidez. O que eu sugiro aqui? Nós não temos essa capacidade, essa formação de diagnosticar. Então, às vezes, você tem que mandar para onde? Para o fisioterapeuta, para ele dar uma olhada. Por isso que aonde eu trabalho é muito bom. Por que é bom? Porque nós temos uma equipe, tá? Nós temos uma equipe. Então, tem o físio, tem a fono, tem o doutor, o médico lá, né, que é o neuro, tá? Tem assistente social. Então, é bom, né?
Como seria bom, né, se pelo menos no IC+, né, de Curitiba tivesse, né, uma equipe interdisciplinar. Só tem pedagogo, né? Então, não, o pedagogo é bom, mas ele não dá conta de tudo, como o psicólogo é bom, mas ele também não dá conta de tudo, e assim vice-versa. As cincinesias, né, são movimentos de forma involuntária, que a questão de músculos morde a língua, pode ter aqui de 10 a 12 anos, que por si mesma, né, não são transtornos, mas sintomas, tá? Andando com brinquedo, aqui atividade de locomoção, tonificar a musculatura, o deslocamento, o equilíbrio, a atividade, desenvolve-se também aqui a noção espacial, onde pode ele empurrar o brinquedo, poder deslocar-se aqui, tá? No túnel. Então, essa atividade do túnel é muito bom para a criança. Às vezes você chega num CMEI e tem no centro de atendimento de criança, mas está lá empoeirado, jogado. Leva a criança para o pátio, que é o momento que ela não vai ter atividade dirigida, deixe lá para ela brincar. Tá? A questão aqui do rolo. Eu não sei se alguém já viu, eu já fiz uma vez eu fiz, quando eu trabalhava no CMEI, eu pedi para uma mãe fazer uma capa bem grande, e você enche de balão. Eles chamam de cama de gato, negócio assim, mas não é cama de gato. Eu não sei o nome agora. Então, tem muita coisa que você pode fazer em parceria com as mães. Aqui, o equilíbrio. Reúne aqui um conjunto de aptidões dinâmicas, postura, desenvolvimento, locomoção. A questão aqui do equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, caracteriza-se aqui pelo tipo de equilíbrio, de determinação, de capacidade aqui de postura, o corpo, sucessivas alterações. Gente, eu já vi criança. Você já viu criança correr que não tem ritmo, que não tem equilíbrio? Tá? Então, o equilíbrio é a base, o quê? Primordial de toda a coordenação. O tônus, o cérebro. Aqui, né, eu trouxe mais a questão das crianças que apresentam dificuldades de equilíbrio. Essa bola, né, é Bobat, né, eu acho que se fala assim, eu tenho um pouco de dificuldade aqui, é bola Bobat. Então, essa bola a gente tem, tá? Geralmente, esse mês, a prefeitura investe, nós temos lá na nossa escola, tá? Então, qual é o nosso papel aqui, quanto psicólogos, dentro de uma instituição? Estar orientando essas profissionais para trabalhar. O bebê, né, com a bola. Aqui, essa atividade eu acho fantástica. E não é difícil de fazer. Claro, tem para comprar, mas geralmente, a gente faz, confecciona, né? Essa daí, acho que é aquela de plástico, mais forte. Tá? Problemas de equilíbrio aqui, de atenção, de alerta, a lateralidade, né? Lateralidade, colegas, não é só a mão. Tem os olhos, as mãos, os pés, o lado do corpo, a capacidade aqui, né? A noção de corpo, da consciência de si próprio, dos elementos de respiração, da coordenação corporal, do equilíbrio corporal aqui. E nós vamos ter a orientação espacial. O espaço é o primeiro lugar onde é ocupado pelo corpo, que desenvolve o quê? Os movimentos do corpo. Tem pessoas adultas que não têm noção de espaço. Vão colocar água no copo, derramam. Não tem noção. Se batem, né? Vão arrumar a mala, a roupa não cabe na mala, e não a pessoa é desajeitada. Não, amados. Qualquer um de nós pode ter algum problema aqui.
tá? Qualquer um de nós pode ter problema de tônus. Claro, eu tenho problema de tônus por causa da idade já, né? Você vai ficar, né? Se não fazer aqui uma ginástica que fica complicado. O túnel, o rolo, o equilíbrio, tá? A questão dos problemas no equilíbrio, a lateralidade, por isso que é importante, né, trabalhar atividade diferenciada com os olhos, com as mãos, com os pés, né? Lá onde eu trabalho à tarde, o nosso professor de educação física, ele é maravilhoso. E como agora é tudo online, gente, ele bola cada atividade com balde, com cadeira, com vassoura, né? Às vezes eu assisto lá os vídeos, as mães mandando. Elas desmontam a casa para dar aula, sabe? Fica muito legal. E não sei se alguém participou do evento sábado, que foi muito bom, né? Quem não participou, quero agradecer aqui a Helena e a mãe dela, né? Que foram fantásticas. A mãe do Marcos, né? Falou muito sobre isso. Que a casa dela vive em função do Marcos, né? Tudo é adaptado em função do Marcos. A noção de corpo aqui, da consciência dos elementos corporais, da respiração corporal, do equilíbrio corporal aqui. O espaço, o lugar, se desenvolve aqui o movimento, o corpo. Gente, noção temporal, né? As crianças têm uma fase que elas são muito engraçadas, né? Pof, amanhã eu fui no parque, né? No parque. Quer dizer, não foi amanhã, foi ontem. Por isso da importância que a professora ela tem que trabalhar a rotina com eles. A rotina, o calendário, tá? A sucessão de acontecimentos, aqui a renovação cíclica, o caráter, o tempo. Tá? O que é a praxia? É um conjunto de reações motoras coordenadas em função de o quê? De um resultado prático, um conjunto organizado, de alcançar um fim. Tá? A praxia global. Veja bem, aqui eu trouxe um outro termo, a praxia global e a praxia fina, mas é a mesma coisa, deixa eu voltar lá, meus queridos, aqui, ó, é a mesma coisa de que coordenação fina e global, tá? Então, isso aí é uma diferença de termo que alguns estudiosos vão usar, né, termos diferentes. Sabe o modismo, né? Então, a praxia global, a coordenação motora, dinâmica, a praxia fina, a coordenação motora fina. E aqui, colegas, eu trouxe um resumo para vocês. Aqui da segunda série, para vocês conhecerem um pouco. Então, o professor de educação física, ele tem que trabalhar junto com os demais profissionais, porque se a professora de artes, ela percebe que esse estudante, ele não consegue recortar, ele não consegue colar, a professora percebe que o aluno não consegue enxergar no quadro. Tá? Então, isso aqui, né, hoje a própria Prefeitura de Curitiba e as escolas, elas têm trabalhado muito com mapas mentais, ou eles chamam de percurso de aprendizagem, para verificar o quê? As competências, as habilidades e as atitudes dessas crianças. Aqui nós temos fase motora reflexiva, nós temos o estágio de decodificação e informação, de 4 meses a 1 ano dentro do útero, estágio de pré-controle, fase motora, de 1 a 2 anos, estágio maduro, de 6 a 7, 4 a 5, 2 a 3, estágio de utilização permanente, de 14 anos, de 11 a 13, de 7 a 10. Então, eu gosto muito dessa construção aqui. Então, a utilização permanente na vida diária, a utilização de recreativa, a utilização permanente competitiva. Então, esse funil você pode utilizar até para fazer uma avaliação. Eu achei na internet ontem
não sei o que eu estava procurando, um vídeo, se alguém quiser procurar no YouTube, eu não vou lembrar o nome, um vídeo explicando esse trabalho aqui, essa pesquisa. Então, é bem interessante para você fazer aqui a avaliação. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula? Acho que aqui tem uma mensagem, vamos ver o que é. Ah, Helena deu bom dia, né, Helena? Bom dia. Ah, alguém tem alguma dúvida? O que vocês pensam sobre o desenvolvimento motor, psicomotor? Porque o psicólogo ele tem que tomar cuidado, né? Ele tem que tomar cuidado. Por que ele tem que tomar cuidado? Porque, às vezes, ele só olha o emocional, né? Ai, né? Ele tem problema de relacionamento com a mãe, ele tem problema afetivo com a professora, ele não tem vínculo com a escola, com a professora, enfim, por aí. Mas, às vezes, né, pessoal, tem uma disfunção neurológica. Claro que criança com a autoestima e a autoimagem baixa, ela vai ter uma postura para dentro. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês. O problema não é aquela criança. Acho que a minha imagem está paralisada agora. Mas vocês estão me ouvindo? Ou eu estou lá com a boca assim, ó. Tá engraçada, né? Pessoal, dá para ouvir, professora, dá para ouvir a professora, mas a sua imagem realmente está paralisada. O Meet, menina, como está dando sábado, eu fui dar aula de supervisão, mas olha como caía. Mas vamos lá, né? A gente tem o Meet, e ainda o Meet é o melhor ainda, né? E o Zoom também é bom, né? Só que o Zoom eles estão cobrando agora, né? R$ 90 eles cobram para gente por mês. Aí, bom, pessoal, e esse não, né? Esse é a Uniandrade que banca para nós, né? Então, assim, ó, a questão que nós temos que pensar, aquela criança que é para fora, aquela externa, né? Que o mundo dela não tá bom, todo mundo vai perceber. E aquela criança quietinha, que está lá quietinha, que não se manifesta, que não fala, tá? Então, é bem, bem complicado. Bem complicado. Pessoal, o que vocês aprenderam hoje? O que vocês acharam da aula hoje? Como eu me estendi bastante semana passada, né? Hoje eu não vou me estender muito aí, tá? Vocês têm algum comentário, alguma coisa? Estão muito quietos hoje. Dormiram pouco? Foi? O que vocês pensam sobre isso? E daí, Helena, deu show sábado, Helena? Foi? Tua mãe é maravilhosa, né, Helena? Eu queria ter uma mãe assim. Ela fala mais que eu, né, Helena? Ela ganha de mim, né? Mas olha, né? Que mãezona, né? Olha, que lição de vida, hein? Que lição de vida. Foi lindo mesmo a apresentação, eu assisti, estava Você bonito. assistiu tudo, Adriana? Assisti e eu confesso que eu chorei. Eu também, né? Eu choro, né? Porque, sabe, olha, eu acho que hoje eu choro também, porque, sabe, foi demais, né, Adriana? Olha, Nossa, foi... a Gisele, né? Então é isso que às vezes eu falo, e o acadêmico, sabe, se perde muito tempo com picuinha, com bobajadinha. Aquela família Petri, porque eu sou natural de Vidal Ramos, né? Eu não quis entrar muito nisso, porque eu não ia contar isso. Eu não quis falar sábado, né? Eu falei muito pouco, porque eu acho que o show não era meu, né? Eu estava ali mais por uma
condição até que as mães pediram, né? Que eu não queria estar ali, né? Eu queria largar todo mundo ali. Mas as mães pediram, né, para eu ficar ali com elas, a própria Gisele e tal. Mas, gente, olha a Gisele, né? O Alan foi um estudante que ele caiu de paraquedas como profissional de apoio na prefeitura, e eu nunca esqueço, né? Ele me pegou pelo braço, né, lá na Uniandrade, e falou assim: professora, socorro. Eu falei: vai pelo coração, agora que eu não posso falar contigo. Vai para o coração, te joga de cabeça que vai dar certo. Ele ficou me olhando assim. Pensa, essa professora não bate bem, né? E assim, olha, ele foi considerado, né, o Alan, um dos melhores tutores, né, um dos melhores profissionais de apoio da prefeitura. Se eu não me engano, ele foi homenageado, tudo, né? E hoje, né? Hoje, olha só. Então, é aquilo que eu falo, sabe, pessoal? Às vezes você se fecha para uma oportunidade, né? E ele foi, claro, porque ele precisava trabalhar. E hoje ele trabalha com isso. Então, às vezes você tem. Igual eu fui para PAI, né? Porque o prefeito dizia que psicólogo da prefeitura não precisava, eu fui para PAI. E graças a ele eu sou muito feliz na minha profissão, né? Ele fez um bem para mim, né? Então, e a família Petri, né, gente? Eles moram numa cidade que não tinha nada. Meu pai tirou nós de lá, né? Porque não tinha escola, não tinha, né? Mas não tem, né? Uma lição de vida, né, Adriana? Ele é muito inteligente, né? Como é que é o nome dele? É Marcos? Marcos Petri. Marcos. Petri, eu acho que se fala. Isso, é. Uhum. Mas ele é muito inteligente, ele é muito, sabe? Eu fiquei olhando para ele assim, eu fiquei hipnotizada com ele. Não, eu me sinto assim, né? Eu me sinto pequena perto dele, porque eu já dei muitas palestras com ele por aí. Agora eu estou conversando com ele, que eu comprei um livro dele para, né? Eu comprei um livro, ele vai me mandar, né? E ele assim, não, tu tens que pagar no Pix, né? Pix, né? E eu não sei pagar no Pix. Eu disse: Marcos, eu não sou tão moderna assim como você. Então, olha, e aquela mãe dele, né, o pai dele, porque nós fundamos, vou contar um pouquinho aqui, ainda tem um tempinho, nós fundamos uma escola em Brusque, que se chama Escola Charlotte, eu e mais 4 amigas. Por quê? Nós fizemos frente à PAI, porque a PAI, a minha amiga teve uma criança com síndrome de Down, e quando ela chegou na PAI, a PAI falou assim: não, você volta quando ela completar 7 anos. E daí nós fomos atrás de estimulação, e daí nós abrimos uma escola e fizemos frente à PAI, criou uma confusão e tal, só que foi ótimo, porque depois eu fui trabalhar na PAI, e a PAI melhorou, sabe? Né? A PAI melhorou mais ainda, abriu uma clínica, Brusque hoje tem a clínica Unidunité, que faz um trabalho bom, né, de estimulação, que nós trabalhávamos com o método Veras, que é um método bem, só que é muito criticado, né? Porque é um método bem repetitivo. Você tem que fazer vários exercícios lá repetitivo, né? Mas, gente, e daí um dia eu fui dar palestra com o Marcos, lá em Brusque. E o Marcos tem uma coisa assim, tudo ele quer, ele sentou do meu lado e falou assim: Edi, se eu começar a falar muito e repetir muito perto de ti, você me avisa? Então, essa consciência que ele tem, né? Vocês viram lá no Diário do Autista? Ele fala 5 idiomas, né? Ou 6, né? E o Helena, ele é bonito, né, Helena? Ele é um gato, né? Ó, Eu nem vou falar o que eu pensei. Olha lá a carinha da Helena, ó. Helena tem que entrar no Instagram, fazer amizade lá com a turma, né? Você ter outros amigos. Ô, Helena, é um partidão, hein? Vai morar lá em Vidal Ramos. E eu, quando eu me aposentar, eu também penso em morar lá em Vidal Ramos. Eu vou desligar aqui a gravação só um pouquinho.